menos o de hoje é muito melhor. Pô, tá fantástico. Então, Porto Alegre, dia 3 de julho de 2021, 18 graus num céu de brigadeiro. Bem diferente do que aconteceu sábado passado. E hoje nós vamos falar com uma pessoa que é muito importante dentro da área da educação física, que agora está voltado para o desenvolvimento humano. Professor Carson Ciega. Ele, além de ser Master Coach hoje, ele também foi o introdutor do método, ou melhor, do criador do método Aeroginga. Como mestre de capoeira, ele adaptou o esporte capoeira para o fitness de sala de aula. Mas isso é um assunto para depois. Hoje vamos falar sobre autossabotadores. Carson, tudo bem? Muito obrigado por ter vindo aqui. Te receber na minha casa é um prazer. Antes de qualquer coisa, eu queria esclarecer às pessoas que estamos vacinados, testados, negativados para a Covid. Carson, em primeiro lugar, meu amigo, obrigado. Boa tarde. Vamos apertar as mãos aqui. Boa tarde a toda a audiência do professor Zé Giossia. É um privilégio. Nossa, audiência. Um privilégio estar aqui no teu canal. É uma live diferenciada, porque normalmente as lives são 2 Instagrams, e essa aqui é uma live que é um programa, né? Na verdade, é um programa que transmitido por canal. Então, é uma honra estar aqui e poder falar um assunto pelo qual eu atualmente sou apaixonado, que é o desenvolvimento pessoal, em especial sabotadores. O fitness é uma história que faz parte da minha vida, a capoeira continua fazendo parte. A gente fala disso numa próxima oportunidade. Pode ser? Claro, com certeza. Não, tranquilo, a gente Carson, só criar a oportunidade. Autossabotagem, ou autossabotadores, ou sabotagem. Muitas vezes a gente tem essa mudança de comportamento sem saber na teoria o que está acontecendo. E eu tenho certeza que as pessoas vão se identificar com a nossa conversa hoje. Como é que a gente pode começar falando da autossabotagem? Eu vou falar um pouquinho da história do coaching. Ok. Tá? Lá na década de 50, teve um autor chamado Timothy Gallwey, que era treinador de tênis. E ele descobriu que os seus atletas, apesar de tecnicamente, fisicamente, extremamente preparados, chegavam na competição. Isso acontece hoje com equipes, com atletas individuais e tudo mais. Eles bugavam, né? O cara dava uma travada porque o lado emocional interferia. E ele estudou o que ele chamou de buscou na psicologia self 1, self 2 e tal, o consciente, o inconsciente, e ele chegou numa fórmula onde a performance é igual ao potencial do indivíduo menos as interferências. Algumas das principais interferências, eu já entro em seguida no conceito de sabotadores, que nós temos enquanto indivíduos, interferências internas, além das nossas crenças que são passadas até os 7 anos em média, são sabotadores internos. O que são esses sabotadores? São padrões de pensamento com voz e, digamos assim, personalidade própria, que nós desenvolvemos para que pudéssemos nos proteger de situações emocionais e até mesmo físicas com as quais a gente não tinha condição de lidar e hoje nos atrapalham. Essas relações, ou melhor, essas atitudes tomadas para nos proteger, então é desde o início da vida, do que a gente se lembra, pelo menos. Exatamente. Inclusive o contato com pai e mãe, aí depois mais tarde na escola, é isso? Principalmente na família. Na família. Eu quero dizer que esse estudo sobre o qual eu vou falar é baseado nesse livro aqui, Inteligência Positiva, do Shirzad Chamini. Aí fiz uma especialização com um subcoach
chamado Eric Arruda, no ano passado, e tenho atendido pessoas, e cada vez eu já estou na terceira volta nesse livro aqui. E sabe, o legal de um livro não é um romance, um livro técnico, digamos assim, para alguns até sendo visto como autoajuda. Eu não vejo no que a autoajuda possa ser vista. O indivíduo está se ajudando, já está fazendo bem no mundo. Okay. Né? Alguns paradigmas. Ele, por exemplo, ele constata assim que por que só 20% de equipes e indivíduos alcançam seu verdadeiro potencial e como você pode alcançar o seu? Porque ele detectou e caracterizou 10 sabotadores com nomes, deu nomes a esses sabotadores, né? Tem lá o crítico, o insistente, o prestativo, o hiperrealizador, o vítima e tudo mais. E esses padrões caracterizados, eles, uma vez identificados, nós podemos neutralizá-los. Por que eles são tão fortes e são inconscientes? Porque eles viram hábitos. A gente sobrevive, o nosso cérebro sobrevivente, é o cérebro que cuida do nosso desenvolvimento, da nossa proteção, ele tende a automatizar tudo. Para que ele tenha, e consiga nos manter vivos e nos manter protegidos. Então, nesse sentido, esses padrões, como qualquer outro padrão, a gente tende... por que a gente aprende a escovar os dentes desde cedo? Porque a nossa família nos ensina, nossos pais. Mas por que a gente não pensa hoje quando escova os dentes? Por que quando a gente aprende a dirigir é tão difícil e daqui a pouco, quando vira um hábito, fica automático? Por causa dessa função do cérebro, que ao automatizar ações, ele busca economia de energia. Então a gente está dirigindo, pensando nas coisas, às vezes anda pelo mesmo caminho, e não presta atenção nos detalhes, a não ser na rua, no foco da direção, para ter cuidado para não acontecer algum acidente. Ao contrário, quando se pratica a consciência plena, nós estamos exercitando o modo sábio do cérebro. E vivendo o presente, que é uma coisa tão difícil, porque ou nós estamos focados no que passou, que nos trouxe alegria ou algum desprazer, ou nós estamos com ansiedade do que pode vir a acontecer. Então, o modo automático é aquele negócio que tu pega o carro, quando tu te dá conta, tu está no teu trabalho e nem sabe o que aconteceu no caminho. Exatamente. É o que acontece diariamente com todo mundo. Por conta do cérebro buscar a economia de energia. Os sabotadores, eles agem nesse princípio também. A gente até os 7 anos, tu vai lembrar de Piaget, está no pré-operatório. Piaget foi um educador que caracterizou as fases do desenvolvimento humano. Tem outros educadores que fizeram isso, Galahu e tal. Mas eu gosto do Piaget porque ele classifica essa fase do 0 aos 7 anos como pré-operatório. E aí, nessa fase, a gente não tem condição de discutir se algo é bom ou ruim para nós. Então é bem a época onde são implantadas as crenças. Tanto as possibilitadoras quanto as limitadoras. E esses padrões sabotadores, eles nos dão aquela proteção, a gente desenvolve um comportamento. Vou dar um exemplo bem prático para a galera que está assistindo. O Zé, pequenino lá, 5 anos, ele descobriu... Quantos irmãos tem? 2. Eu sou do meio. É o do meio. Então o Zé descobriu que ele, fazendo favores para os irmãos, para o pai, para a mãe, para o tio, para o vô, para a avó, ele ganhava carinho. E o Zé cresceu, um cara prestativo. Mas a gente olhando pelo lado positivo, aquele cara que ajuda os outros, o que tem de errado nisso? Nada, a não ser que eu deixe de me ajudar primeiro para ajudar os outros. Se eu deixar de cumprir a minha agenda para ajudar alguém, eu estou me sabotando. Sim. Não tem nada a ver, galera, com deixar de fazer o bem sem olhar a quem não... Nada a ver. A gente veio aqui
caneta para isso também. Né? Além de evoluir, o prestativo, o sabotador prestativo, os outros distribuem magoado, rancoroso, porque nem todo sendo a lei do semeador, que quando se joga algo para o universo, a gente fatalmente vai colher. Que não necessariamente precisa ser da mesma pessoa. Então, o prestativo ele se torna um sabotador porque ele espera a retribuição e com isso ele fica magoado. Outro sabotador, o hipervigilante. Daqui a pouco, digamos que a gente sai agora. Uhum. Né? E Carson, só um pouquinho, deixa eu só ajustar o teu microfone aqui, porque eu acho que está dando algum problema de áudio. Vamos ver se melhora. Pergunta para a galera aí, já que a gente já teve problema de áudio. Tá? Vamos fazer um teste com o pessoal. Pessoal, vocês estão ouvindo bem o meu microfone? Responda para nós, por favor. Tá tudo bem? Com o meu microfone, tá tudo bem com o som? E pergunta se agora com o microfone do Carson, tá tudo bem com eles? Ó, a gente já tem uma pergunta. Opa! Já. Olha aí para mim. A Irene questiona se sabotagem é grave. Como é o nome dela? A Irene. Irene, veja bem. Eu trouxe uma fórmula no começo. Eu acho que eu não concluí, mas agora eu vou concluir ela. Performance é igual a potencial menos interferência. Eu lembro que eu falei. Considerando que os sabotadores são interferências, eles nos impedem que desenvolvamos nosso potencial. Então, nesse sentido, eles não deixam a gente ser quem a gente veio para ser. Pode ser grave, sim. Dependendo do nível dos sabotadores. Como é que a gente sabe isso? Fazendo o teste, em seguida a gente vai colocar o link para você saber. Muito bem. Fontoura, áudio com falha. Deve ser o teu, então. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos trocar. Que o importante é que eles te escutem bem. Se o meu falhar, eles não vão perder muita coisa. O importante é ter os dois áudios bons, né? A gente vai adequando aqui. Isso é a transmissão ao vivo, é isso aí, né, Carson? A gente vai se adaptando. Bom, vamos lá, vê se melhorou agora. Pessoal, vou falar aqui como é que tá o meu áudio agora. Tudo bem? Um detalhe. Eu não tenho nada que está acontecendo na tela. A gente não posso responder perguntas. A gente tem a assessoria da esposa do Zé aqui. E ela que está no comando das... Falando como DJ. Tá no switch, tá no switch. Né? Tá no switch, mandando para a tela, né, da central, manda para a tela. Tem outra pergunta aí? A Irene quer saber do protetivo. É o hipervigilante. O hipervigilante é aquele cara que sai de casa, entra no carro e volta 3 ou 4 vezes para ver se ele chaveou a porta. Tá, mas o pessoal chama isso de TOC, de transtorno obsessivo compulsivo. Pode dar o nome que quiser. O autor chamou esse sabotador de hipervigilante. Quanto a transtornos, coisas que de origem, que vai tratar porque não é minha formação. Sim. Né? Eu vou definir, podem se assemelhar. Uma pessoa que tem TOC pode ter o sabotador hipervigilante? Sim. Sim. E podem chegar à conclusão que não é o sabotador, é o TOC que a pessoa tem. O fato é que se ela responder o teste e aparecer lá o nome de 0 a 10, que aparece num gráfico sabotadores, e aparecer 9, ele vai ter esse sabotador. Isso é constatável através de um teste. Então eu quero separar bem que o meu assunto é sabotadores. Então certo. A relação com a psicologia pode ficar por conta de quem conhece bem o assunto. Para eu não entrar numa área que não é a minha. Maravilha. Né? Então, assim, o hipervigilante é aquele padrão de comportamento que vê perigo em tudo. Que sai na rua, daqui a pouco alguém vai se atravessar na frente do carro, eu posso ser assaltado. A gente sabe que viver numa cidade grande é um desafio. Mas a gente não pode ficar paranoico. Então, esse sabotador, ele atrapalha na medida em que ele nos tira a tranquilidade que a gente teria entre o cuidado excessivo,
O que é o sabotador? Ele leva para o excesso. Sabe o caminho do meio, Buda? Sim. A gangorra equilibrada é isso. Quando a gente sai do caminho do meio e vai por excesso ou de descuido, que é o cara que não tem medo, e o medo é nosso amigo, é nosso aliado, né? Responsável pela sobrevivência. Exatamente, exatamente. Quando a gente vai para o excesso, está no modo sabotagem. Né? Não sei se respondi a pergunta. Ok. Pessoal, queria dar um recadinho. Se vocês estão achando interessante esse assunto, mandem um aviãozinho aí para o pessoal, para mais gente ter acesso a essas informações. Dividam com os seus amigos, né? E cliquem lá no coraçãozinho, que aí o Instagram entende que está sendo relevante. Carson, seguindo eu falei para ti uma outra vez que os sabotadores parecem um time de futebol, né? São 10, falta um. Falta um. Ok, ou já foi eliminado pelo juiz e tal. Ele não tem nem... Eu conheço 10. Nós falamos do hipervigilante. Prestativo. Do prestativo. O insistente. Sabe aquelas pessoas que, se não ficar tudo mais que perfeito, ela não faz? Por exemplo, vou gravar um vídeo, uma coisa atual. Vou gravar um vídeo para divulgar o meu produto na internet. Aí eu faço o vídeo 10 vezes e nunca tá bom. Esse é um insistente. E geralmente ele se associa com outro sabotador que eu vou falar depois, que é o chefe da gangue, que é o crítico. O insistente é aquela pessoa perfeccionista. Tá, mas qual é o problema de ver as coisas, querer as coisas o melhor possível? Isso é excelência. O perfeccionismo, ele não traz uma emoção boa, ele dá a ideia de estar faltando alguma coisa sempre. A excelência é eu ter consciência que eu fiz o melhor que eu pude. Mesmo que o melhor não seja considerado o melhor por outras pessoas, mas melhor para ti, nas suas condições. Consciência tranquila. O perfeccionismo, ele não deixa a consciência tranquila. Pô, não tá bom esse vídeo, vou tirar ele do ar. E todo mundo gostou, só a gente que não. Esse é o insistente, galera. Eu, digamos assim, numa liberdade poética, né? Eu flertei muito com esse sabotador. Eu tenho esse sabotador. Porque para começar esse projeto de live, eu demorei muito. Porque eu sempre achava que não, que tem que ser assim, porque tem que ser câmera tal, luz tal. Eu imaginava um ambiente perfeito, mas eu sei que com o tempo eu aprendi que eu preciso começar. E se eu não começar, eu não vou conseguir chegar no trabalho de excelência. E sabe o que dá um start para começar do jeito que der, mas começa. E sabe de onde é que vem o perfeccionismo? É o medo de ser julgado. Que eu estava conversando com a Lara, antes da gente começar, dos 6 medos básicos citados por um grande autor de livros de autoajuda, lá do início do século, chamado Napoleão Hill. Um dos medos básicos do ser humano é o medo da crítica. Por isso que todo mundo tem medo do cancelamento na internet. Quando não havia internet da forma que a internet em si era o cancelamento na televisão, mas não era todo mundo, só os famosos, ou alguém que cometia um crime muito notório assim, que aparecia na TV. Hoje qualquer um pode ser cancelado. Então o medo da opinião alheia nos faz sermos o mais perfeitos possíveis. E isso nasce na infância. Da gente ter pais muito exigentes, como tu deve ter passado. Eu tive um pai assim, com todo o respeito e amor que eu tenho pelo saudoso pai. Eu dizia assim, pai, tirei 9,5. Por que não tirou 10? E quando tirava 10, não fez mais nada que a tua obrigação. Como é que eu tendência a perfeccionismo, que sou eu que tenho esse sabotador. E com uma autocrítica elevada. Uma autocrítica extremamente elevada. Eu tenho que estar sempre cuidando com o meu perfeccionista, com o meu insistente. Outro sabotador é o vítima. É aquela pessoa que diz assim para ti, tu vem e me diz que tá com... Pô, Cássio, estou com uma dor de cabeça horrível. Eu digo, Zé, tu não sabe o tamanho da minha. A minha tá 10 vezes pior que a tua. É aquela pessoa que se martiriza, que se vitimiza para atrair a atenção de todos, receber o carinho e o afago de todos. Mais uma vez vem da infância, aquela criança que chorava, que os pais acudiam o tempo todo, e que ele descobriu que chorando ele atraía atenção e ele cristalizou esse comportamento e hoje ele usa isso de uma forma equivocada,
mas é um padrão inconsciente de comportamento até que se traga à luz, e o nome disso é clareza, fazer o teste, né? E ele é o sabotador vítima. Então, assim, ó, para as pessoas que estão nos assistindo, a partir do momento que elas começam a se identificar com esses tópicos que tu está falando, elas estão percebendo que elas possuem vários índices ou tipos de autossabotagem. Sim, sim. Assim, Além disso, tem uma pergunta ali, quando é que se percebe que a gente tem mais de um autossabotador conosco, né? Isso aí tem que ser pelo teste, que mais tarde a gente vai... Eu vou fazer meu comercial, tá? Tá bom, tá bom. Como é que eu te atendi? Tá, o que eu fiz? Zé, vou te passar um link, Certo. vai preencher o teste, a gente vai disponibilizar esse link do autor, disponibiliza gratuitamente. Eu acho que esse cara está prestando um grande serviço para a humanidade. Ele é vivo ainda, o Shirzad, né? É professor numa universidade dos Estados Unidos e tal. E ele disponibiliza, tá na tela, o link. Já botou? Ah, desculpe, pode ser depois, fica tranquilo. Tô falando aqui com a técnica. Então, assim, o que eu fiz? Eu te passei um link, tu preencheu... Só para deixar claro, eu passei por esse teste, pessoal. Não é que eu passei no teste, eu passei pelo teste. Eu fiz uma sessão de devolutiva de sabotadores com o Master Coach, com o Carson. E aí, agora a dinâmica da sessão. Aí o que eu recebi? Tu imprimiu, tu mandou para mim, tu salvou em PDF, mandou o relatório de QP, que eu já vou explicar o que é o QP, que é o nível de inteligência positiva, e os teus sabotadores, todos os teus 10 sabotadores, medida do crítico e dos outros 9 sabotadores, dos quais eu já falei 3 aqui. Uhum. E ali aparece um gráfico. Eu imprimi isso, esqueci. Com nível de sabotadores, 5, e aí a pessoa constata os seus sabotadores. É matemática. O fato de ter 1 e não 0 é que fatalmente alguma característica de sabotagem tu vai ter. Todos nós temos. Tá. Como é que ele chegou nesse teste e com esse grau de fidedignidade? Foram pesquisas realizadas com 257 mil pessoas. O pessoal está perguntando qual é o meu perfil. Tu te lembra? Tu tem o prestativo. Eu tenho o prestativo, tenho aquele que realiza, né? Como é? O hiperrealizador. E tem um crítico alto. Eu, por exemplo, eu tenho o insistente, eu tenho o controlador, eu tenho o hipervigilante. Nossa, eu tenho um monte de sabotador. Só que eu trabalho eles. Até porque assim, eu já fiz perto de 35 devolutivas, atendi 35 pessoas, cada sessão de 1h30, teve algumas que eu desdobrei em 2 sessões. Então eu peguei a teoria e testei ela na prática. O que acontece? Por uma questão de congruência, quando eu atendo alguém, eu tenho que olhar para os meus sabotadores. Como é que eu vou estar ajudando alguém a trabalhar os seus sabotadores se eu não trabalho os meus? Então os meus estão sob controle. Mas é uma coisa que eu vou ter que fazer o resto da vida. Sabia disso, cara? Até o nível que essas frases da sessão e passa a repetir elas irem toda vez que o seu sabotador começa a isso, 3 passos na sessão: clareza, reflexão e ação. O que é a ação? É a criação de um novo hábito, que é a única coisa que vai suplantar o hábito anterior. Não se acaba com o hábito desfazendo uma conexão neural. O que o hábito faz? Como é que o hábito é criado? Alguns neurônios se unem em uma conexão chamada neural. Uhum. Isso é depois de um certo tempo de repetição, que foi lá na infância. Imagina quantos anos repetindo esse hábito, e todos nós adultos, e esse padrão inconsciente nos atrapalhando. Por que eu fui descobrir isso? Agora eu descobri que eu tenho esse sabotador. Que bom.
inimigo visível é muito mais fácil de combater do que o invisível. Sem dúvida. De conhecimento sobre computadores. E uma coisa que eu percebi é que assim, ó, a gente começou a conversar sem hora pra cá. A gente, quando eu vi, a gente ficou mais de 2 horas conversando e o assunto não tem a pressa de uma hora me tá ligado. Veja bem, a gente aprende os procedimentos técnicos. Uma sessão deve durar 1h30. Mas aí eu vou desenvolvendo o meu jeito de trabalhar, o jeito Carson de trabalhar. Que aí eu tenho que achar aquela história do caminho do meio de novo. Entre nem ficar tempo demais, porque a pessoa vai perder o foco na sessão, embora uma das coisas mais agradáveis para o ser humano, para qualquer ser humano, seja alguém falando sobre ela própria. Alguém te ajudando a refletir sobre si mesmo. Se for de uma forma da forma adequada, de uma forma empática, isso vai ser muito agradável e a gente não vê o tempo passar. Vamos criar um exemplo prático para as pessoas terem uma ideia de como aquela história da frase. Então vamos lá. Cada nome. Eu estou entregando aqui, galera. Mas olha só que legal. Olha só. Digamos assim, o prestativo é o bondoso, tá? Porque o esquecendo dele, sabe? Salientar porque ele deixa de cumprir a sua agenda para ajudar os outros, esperando retribuição, que muitas vezes não vem e a pessoa fica magoada. Esse é o prestativo, não é só ajudar os outros. Tá? Aí ele deu um nome de bondoso, vamos assim, vamos no nome. Tá, mas como é que eu vou identificar? Lembra a última vez em que esse prestativo apareceu? Lembra vocês aí? Qual foi a última vez que vocês deixaram as suas coisas de lado para atender alguém, e mesmo que atrapalhe a rotina de vocês? Bom, eu tenho que ir no supermercado, mas aí não, vou deixar de ir no supermercado porque a pessoa me chamou e tal. É isso, né? Eu vou deixar de fazer alguma coisa sua. E que isso seja um comportamento repetido. Não é algo aleatório. Ah, certo. Né? Algo que realmente a gente deixa de cumprir a nossa própria agenda para ajudar os outros. Aí é sabotagem. Né? Então, aí apareceu o bondoso. Aí tu diz assim, o que tu vai dizer para ele? Bondoso, na próxima não vez te mete, que ele vai aparecer? não te mete. Anota essa frase. Aí tu anota a frase. Bondoso, quando a gente não te escreve, mete. A gente está gravando. Algumas pessoas conseguem gravar melhor e vai lembrar daquela frase para poder repetir até que ela se torne automática. Aí, qual é a frase? Não te mete. Quer dizer, bondoso, não te mete. Deixa o negócio acontecer. Aí amanhã, o Zé está indo dar uma aula de personal, um aluno com hora marcada, e o Carson furou o pneu do carro e liga para ele, Zé, pode me ajudar aqui? Aí o que o Zé vai dizer pro bondoso dele? Não te mexe. O Zé até pode me ajudar, depois que ele der aula, né? Sim. E aí tá tudo bem. O Carlos que espera, não se preveniu, ele não tem seguro. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Anda com o step furado. Quem entenderam, galera? Então ele repete essa frase todas as vezes que esse sabotador se manifestar, e ele vai estar criando um novo hábito que vai suplantar esse hábito desenvolvido por mais de 30 anos. É difícil. Eu posso chamar isso aí de auto-hipnose também? Não tem nada a ver. Pode chamar, porque na verdade a gente passa o tempo todo fazendo isso. O nosso cérebro não discute se o que fazemos é bom ou ruim para nós, ele executa. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o que diz. Por isso que se prega tanto falar coisas positivas, sonhar, pensar, dizer eu sou isso, sou aquilo. Só que não é só o falar, a gente tem que agir. Mas a gente tem que ter muito cuidado com o que fala, para a gente mesmo. A gente tem que ter cuidado com o que a gente consome, com o que a gente vê na televisão, com o tipo de notícia,
aí é outro assunto, vai levar para o mesmo padrão, o padrão de pensamento que vai determinar a nossa mentalidade, conhecido como mindset, né? Sim. Tem alguma pergunta aí? Como devemos conduzir com o outro, seja sabemos qual o perfil é? Não ficou claro. Como devemos conduzir com o outro, se já sabemos qual o perfil é? Então, eu acho muito legal a gente entender do perfil das pessoas. Tem uma palavrinha que resume isso, é uma maneira de usar o modo sábio da mente. Essa palavra é empatia. Uhum. Eu aceitar as pessoas como elas são e não tentar mudar os outros. A pessoa que eu posso mudar verdadeiramente, eu posso ajudar os meus filhos educando-os. Mas eu não posso mudar a essência deles. Quando eu tento mudar alguém, e se eu parar para olhar para dentro de mim, se eu mudar, a pessoa vai acabar mudando comigo também. Então, a pessoa que a gente pode mudar verdadeiramente somos nós mesmos. A melhor maneira, na minha modesta opinião, de lidarmos com as pessoas é ter uma atitude de empatia. Menos julgamento. A Clara está dizendo ali que agora já sabe quando escutar não te mexe. E a Patrícia gostou de dizer para ela, muitas vezes, não te mete. Que legal. O pessoal tá entendendo pessoal, a dinâmica. Tá fazendo sentido isso para vocês? Respondam aí, por favor. Eu tinha certeza que as pessoas iam se identificar com esse assunto. Então, próximo sabotador. Deixa eu olhar minha cola aqui, que eu já falei aqui. Galera, eu faço todo dia, mas... Olha só, o chefe dos sabotadores, o crítico, diz assim, que ele diz que sem ele, o crítico pode se manifestar de 3 formas. A nós mesmos, aos outros e às circunstâncias. As circunstâncias. Pô, eu parei na pandemia, só vou me movimentar quando ela terminar. Essa pessoa está passando trabalho. Quem não se reinventou está passando trabalho. Mesmo porque um termo que está super em moda, o novo normal. Não é mais novo. O normal já é diferente. Já é diferente. Então, assim, o tempo, ou está muito frio, ou está muito quente. Aquele que culpa as circunstâncias é o crítico. Né? Aí tem o crítico aos outros, porque o fulano é isso, porque o fulano é aquele. Tem uma frase que remete ao que eu falei anteriormente sobre mudança interior e empatia. Que é assim, não sei de quem é essa frase. Nada muda. Eu mudo, tudo muda. Uhum. Quando eu critico os outros, na verdade, pensem comigo, as coisas que mais nos incomodam, a psicologia, que eu vou repetir, não é minha área, mas eu tenho estudado muita coisa nesse sentido para poder fazer o que eu estou fazendo. Quando o outro critico nos outros é o que eu estou duvidando de mim. Mas atitude de empatia. Menos crítica e mais ajuda. Mais empatia, mais compreensão. Eu consigo fazer isso o tempo todo? Não, galera. Mas eu estou exercitando. Eu estou verdadeiramente tentando ser uma pessoa melhor. E ser uma pessoa melhor é ser uma pessoa mais empática, mais congruente. Não tem nenhum santo aqui falando, viu? Como é que é aquela frase que tu fala da mão que aponta? Tem uma metáfora interessante. Olha só, eu estou apontando o dedo para a câmera. Olha quando você está apontando para mim. Atitude crítica. É uma atitude crítica. Porque o fulano, olha quantos dedos está apontando para mim. Isso nos faz refletir toda vez que a gente critica alguma coisa, porque é mais fácil criticar, é muito fácil achar defeito. Nós viemos de pais críticos. A sociedade é crítica. Pouca gente aponta soluções. As pessoas encontram defeitos. É assim que o mundo é feito.
Mas a gente pode fazer desse mundo um lugar melhor, tendo mais empatia. E eu estou me baseando muito no que o autor fala, mas isso vem ao encontro dos meus anseios. E tem o crítico a mim mesmo. Podia ter sido melhor. Se não for, o crítico diz para nós mesmos, se não for ele o crítico, tu vai te tornar um molengão, não vai fazer as coisas direitos. Então ele traz sentimentos de amargura, de que não tá bom, de menosprezo, de que não são emoções positivas. Ok? E o crítico, ele sempre se associa com um sabotador mais alto, por isso que ele é o chefe da gangue. A Irene está mandando um recado para nós que ela já se identificou em quase todos, tá? Tá gabaritando o teste aí. E a Patrícia, bem-vindo ao clube. E a Patrícia disse que está fazendo sentido para ela a conversa. Então, que legal. Estamos no caminho. Fico feliz. Então, o crítico é o chefe da gangue. Se digamos que vocês tenham lá um sabotador vítima muito alto, o crítico vai se associar com ele também. Ele vai chefiar. Próximo sabotador. O que eu não falei? Mas antes de tu abandonar o crítico, tá. O crítico... Vou abandonar, vou deixar ele de lado. Não, antes da gente passar adiante. Mas o crítico, o fato da gente... Porque assim, ó, quando é que ele se torna a nossa autocrítica, quando é que se torna sabotagem e quando se torna um fator de policiamento para atingir um estado de excelência? Excelente pergunta. Excelente pergunta. É uma pergunta recorrente, mas ela é excelente, porque é o caminho do meio. O meu professor lá, da especialização de sabotadores, o grande coach Eric Arruda, ele fala o seguinte: a diferença entre a crítica, e provavelmente ele aprendeu isso também, existe a crítica e existe o discernimento. Aquilo ali não está tão legal assim, mas tudo bem, vou ver o que eu posso fazer para melhorar. Aquilo ali está muito feio. Não vou olhar aquilo mais. Então, uma coisa é eu olhar para um amigo meu e ver o quanto ele está se sabotando. A outra é eu dizer, por exemplo, eu tenho um amigo que é alcoolista, mais adequado, né? Certo. E eu digo, cara, você está bebendo demais. E a gente sabe que é uma doença. E eu começar a criticá-lo. E outra coisa é eu ter o discernimento e encaminhar ele para ele ser ajudado. Ou poder ajudar ele da maneira que eu pudesse, criticando ele o mínimo possível. Tá. E quando for direcionado a nós mesmos? É simples, assim, desenvolver autoestima. Quando a gente estiver se criticando muito, quer ver, tem uma fórmula que o autor ensina também. Todo mundo tem empatia por crianças. Quem não tem, está com algum problema. É difícil olhar para a criança, são os pestinhas, são os diabos. Mas a gente olha para a criança, o nosso olho sorri, o nosso olhar sorri. A gente olha com paz, com alegria. Então, quando a gente estiver se criticando muito, quando nós estivermos nos criticando muito, vamos desenvolver a atitude de empatia conosco mesmo. Aí o que é legal fazer? Pega uma foto tua quando tinha 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8, 10 anos, e olha para aquela foto, aquela criança, os sonhos que aquela criança tinha, e aquela criança está dentro da gente ainda, na nossa memória. Ela está ali. Tem uma parte daquela criança dentro da gente. Fatalmente, a gente vai olhar para essa criança. E nós vamos parar de nos agredir. A Patrícia pergunta se é uma característica do sabotador, do crítico, se alguma coisa acontece é porque é o mérito dele. Veja bem, o sabotador, ele prega essa mentira, que ele nos ajuda. Lá na infância, a gente tinha um modo sabotador e um modo sábio equilibrado. Com o avanço da idade, o modo sabotador ficou mais desenvolvido pelos perigos que o mundo apresenta por causa do cérebro sobrevivente. E o modo sábio, eu já estou falando do QP, o quociente positivo, que também é medido via teste, ele diminuiu. A boa
notícia é que se ele for exercitado com algumas dessas coisas que eu estou falando agora, empatia, presença plena, ele pode ter a sua musculatura, fazendo uma analogia com a nossa área da educação física, Sim. desenvolvida. Né? Se ele for exercitado, ele vai voltar à sua forma antiga. Então, qual era a pergunta dela mesmo? De que forma? Se é a partir do... É que assim, ó... a participação dele foi responsável pelo mérito da outra pessoa. Então, a mentira que ele prega é que nos ajuda. Só que ele não ajuda hoje. Ele atrapalha, ele faz excesso. E uma outra pergunta, porque é mais fácil identificar o sabotador no outro do que em si próprio. Pela dificuldade que nós temos de olhar para dentro de nós mesmos. De autoconhecimento, né? É mais fácil achar defeitos, é mais fácil criticar o outro. E isso já é uma sabotagem. Também. Não sei se eu respondi a pergunta da Patrícia. Se caso a Patrícia não tenha entendido... Vamos adiante, eu estou olhando o nosso horário aqui, eu quero falar sobre o QP. O QP é um dos Lara, pode colocar o link aí para o pessoal? Já colocou? Foi colocado ao vivo aí para você. Duas bolinhas. É a sigla de inteligência positiva. Eu gosto de chamar de positividade. Respondendo no dicionário, ele vai aparecer de 0 a 100. 0 nunca é. Pode aparecer 20, pode aparecer 15, pode aparecer 92, que é o máximo. Que é o quanto por dia, em porcentagem, a gente trabalha com o nosso sabotador. Se der acima de 75, estamos no modo sábio. E eu já vou explicar por quê. Se der abaixo de 75, nós estamos no modo sabotador. Caso por 50, por um modo, como nós temos o cérebro sobrevivente, ele tende a amplificar os perigos. E a fórmula que se chegou foi de 3 para 1. Então, com 75 de QP, nós, desconsiderando o tempo que a mente passa neutra, 100% do dia, nós tendo 75, acima de 75 de QP, nós estamos no modo sábio, contra os outros, digamos, 25% de sabotagem. 75 Sim. dividido por 25 dá 3. 3 para 1. Então, são necessários 3 pensamentos positivos para neutralizar um negativo. Foi essa forma que o autor chegou. Então, isso pode ser até um exercício diário. Né? Exercício diário. Pode ser, não. Deve ser um exercício diário. Entregado, Esse é o produtor. Então, cara, o QP mais alto, ele nos ajuda a trabalhar o modo sábio. Os sabotadores têm menos influência. Como é que a gente desenvolve o modo sábio da mente? Talvez os sabotadores né? Exploração, inovação, navegação e ativação. A empatia eu já falei, por nós mesmos e pelos outros. Olhar para a pessoa com carinho, se colocando no lugar dela, olhar para a nossa criança interior. Quando a gente trabalha isso, a gente não tem tempo de pensar coisas negativas, até porque os pensamentos, apesar de serem muito rápidos, eles não passam ao mesmo tempo todos pela nossa mente. Então, cada vez. Essa é a grande sacada. Por isso que a gente, se concentrando em coisas legais, a gente elimina o modo sabotador. O outro poder do cérebro, da mente sábia, explorar novas situações que nós não tentaríamos se estivéssemos na defensiva. Mas eu posso
Pô, eu fiquei bravo com alguma coisa, estragou a chave ali, pô, eu vou quebrar essa porta. Não, para aí, sai pela janela, cara. Se não tem grade, sai pela porta dos fundos. Pensa noutra situação que tu pensaria de modo sábio. Outra situação, inovação. Exercitar a criatividade. Pensar novas formas de fazer outras coisas. Navegar em outras direções. Pro trabalho na rua. Já estou dizendo. Porque eu, naquele momento, eu estou presente, eu não estou no automático. Eu estou fazendo isso. Eu estou exercitando o modo sábio. E a última é a ativação. Exercitar, desculpe a cola aqui, tá, galera? Exercitar a proatividade ou atitude proativa. Eu passo pelo chão, tem um papel. Na rua, tem um papel no chão. Pô, esse povo porco coloca papel no chão. Vai lá junto e coloca no lixo, cara. Uhum. O problema de quem deixou o papel no chão é coletivo? Sim, mas a pessoa não está mais ali. E talvez se eu criticar, essa pessoa possa arrumar até uma confusão. Não é? Então eu vou lá, junto aquele papel e é a tal coisa. O discurso pode até impressionar, mas o exemplo comove, né? Arrasta. Então fazer a minha parte, dar a minha contribuição. Faltaram alguns sabotadores. Vou ver se tem algumas perguntas aí do pessoal. Tá? Uma das coisas que fortalece o nosso QP, e agora você já tem ciência desse conceito, é exercitar a presença plena várias vezes ao dia. Tá? A presença plena é justamente sair do modo automático. Quer ver outro sabotador? Aquele cara que racionaliza tudo. Que ele considera as emoções um mimimi. Pô, nada, cara. Isso aí foi o teu cérebro, é o teu sabotador, é isso, é aquilo, é pensar. Ele geralmente são pessoas que têm um intelecto muito desenvolvido, mas tendem a racionalizar todas as situações. E nós não somos apenas seres racionais. Na verdade, somos 95% emocionais, que é o inconsciente. Pois é, isso que eu ia te falar. Porque assim, por exemplo, do prestativo. Eu bato muito nessa tecla do prestativo, né? Porque por mais que tu não espere um reconhecimento, mas no fundo tu sempre acaba esperando. Porque, assim, é como se tu tivesse assim, um crédito guardado e tu vai usar aquele crédito quando tu precisa. E às vezes quando tu tá precisando que a pessoa que tu ajudasse não tá nem aí pra ti. Então isso é muito difícil não se magoar com isso. Mas isso é um tem. Eu sou mal, mas não tem coisa. E é que é muito sentimento. E racionalizar isso aí é muito difícil. Mas o que é isso, Zé? Que não seja o ego. Como é que essa pessoa foi capaz de não me retribuir algo que eu fiz para ela? Eu fiz porque eu quis. Eu não tenho obrigação nenhuma comigo. Entendeu? Quem agiu em favor da outra pessoa fui eu. Sim. A não ser que eu te diga, olha, eu vou te ajudar, tu vai ficar me devendo. Tem gente que faz isso, né? Uhum. Né? Seguindo tu ouve isso. Né? Mas... tu vai me dever um favor. Dentro de uma perspectiva mais espiritual, não é o que Jesus falou. Independente do que as pessoas tenham, não tem. No final, nossa. Sou eu que agradeço. Tentamos a semana passada, mas o temporal caiu, um temporal em Porto Alegre, que as internets de tanto transmissão quanto recepção... A sabotagem foi externa, né? A sabotagem foi da natureza. A natureza mostrou a força. Eu queria agradecer ao pessoal do Ceará, da Bahia, Maranhão, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, pela interatividade na nossa live, inclusive nos posts durante
as semanas que antecederam a live. Tem pessoal que está nos assistindo de Portugal, Estados Unidos. Que show, cara. E Uruguai. Que honra, meu velho. Pô. Vamos além, Então, né? Pô, galera. Ô, Zé, em primeiro lugar, quero agradecer pela oportunidade de falar de um assunto pelo qual eu disse lá no início da live que eu estou amando fazer isso, né? Eu encontrei uma nova missão com o desenvolvimento pessoal, com o coaching. Os sabotadores acaba sendo uma ferramenta dentro do processo de coaching, a gente usa numa das sessões, mas pode ser feito como sessão individual também. Quem quiser saber mais, procura lá, @CarsonCiega, né? E aí a gente conversa. Entra no Instagram. Instagram Carson Ciega. E de resto, eu espero ter contribuído, né? Com algumas informações. Uma live de 5 minutos é um tempo muito curto para abordar um assunto tão amplo. Então, e abrangente. Abrangente. Ao mesmo tempo, a gente tem o contraponto de que falar disso mais de 1 hora também fica cansativo. Então, eu acho que tem que ficar aquele gostinho de quero mais. Eu tenho certeza que as pessoas, quando eu falo assim, ó, tá chegando no final, o pessoal fala o A em casa. Ah, que pena e tal. Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer mais uma vez vocês estarem conosco. Receber vocês aqui em casa é sempre um prazer. Pessoal, obrigado. Carson, obrigado mesmo, querido. Eu que agradeço. Tu obrigado tá me devendo aí, então a Aerojing, hein? Vamos conversar sobre a Aerojing. Vamos falar mais sobre tarde. isso. Tá bom. Galera, Abraço. obrigado. Bom fim de semana. Até mais. Tchau, tchau. É isso aí. Mais uma pra conta. A Lara não gostou de eu ficar coordenando ela. Desculpe, Lara. Sabe o que... Bota aí, bota nos créditos. Não, sempre fica o making off depois da... É que eu já fiz muito evento. E aí eu tenho controlador. Eu confesso, eu tenho sabotador e eu tô... Não, a próxima live eu vou botar os controles aqui pra ti, então. Põe o computador aqui e tu fica controlando, mexendo ali. No... Muito legal, cara. Legal. Fiquei feliz. Brigadão, espero que a galera tenha gostado. Não, tem certeza. Quem for assistir depois, isso aqui faz parte do making off, que vai junto com os créditos. Valeu, galera.